Olá pessoal, tudo bem? Como estamos? Estamos aqui iniciando o nosso 39º episódio, que eu já iniciei, e como eu disse antes, e vocês não vão ouvir, nós estamos aqui lutando incessantemente contra a entropia, mesmo quando, em algumas vezes, ela nos remete algumas peças. No entanto, dessa vez, como algumas outras vezes, ela não conseguiu nos derrubar. Um dia, não sei como, não sei onde e não sei de que jeito, ela irá fazer, perdão. E quando ela fizer, por favor, venha com um sorriso no rosto e com uma roupa de domingo, por que não? Afinal, assim, eu renovo a minha esperança de que ela vai pegar com flores e vai ser para mim, pelo menos para mim, para todos nós que estamos aqui ouvindo e fazendo esse episódio de uma forma calma e tranquila. Tranquilo, não sei se vocês estão, como vocês estão, Guilherme, e como você está, Nicole? Vocês estão, Guilherme? Ótimo. Como você está, Guilherme? Você está, Nicole, tudo bem? Por aqui tá tudo Bom, ótimo e por aí, Gui. tá, por aqui tudo ótimo também. Vo- Agora mais tranquilo, mas vamos lá. Agora, a sua perna ainda continua cansada, certo? A perna continua cansada, mas o importante é que está sentado, está em no repouso, estou com as pernas pro ar. Exatamente, que bom. Gente, e quem está nos vendo ou já viu a capa do áudio podcast, hoje vamos entrevistar o professor Marcos Vale, professor hoje aposentado da UFC. Olhando assim, vou tentar fazer uma apresentação rápida. Ele é ele fez farmácia e bioquímica na UFC, se formou, pelo que eu vi, em 1969, depois fez mestrado, doutorado ele fez na querida e fria Inglaterra, em Oxford. É, Trabalhou com pesquisa, e pelo que eu entendi, trabalhou sempre com análise enzimática, sobretudo, vamos supor, que é o principal método que ele utilizou, e aplicou em várias formas, tanto para estudar a própria ação acinética enzimática, ou também na medicina, ou na medicina veterinária. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Além disso, ele é um divulgador científico de primeira linha. Eu não sei quando exatamente ele começou a trabalhar com divulgação científica, mas eu vou colocar um marco aqui. Em 1999, ele ajudou a fundar, ou fundou, ele pode explicar melhor, o Seara da Ciência, que é um museu que fica bem na frente da UFC, na verdade, do campus do PC da UFC. PC, mesmo bairro que fica no centro de treinamento do Fortaleza Futebol Clube, não sei se vocês sabem. Uma outra coisa importante, ele, no ensino, pesquisa e extensão, que todo mundo que está na faculdade diz, ele também trabalhou nessa parte que eu vou chamar de administrativa, nem sei se é o nome certo, em que ele atuou tanto na Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, SBPC, ajudou a implementar, pelo que eu entendi também, as fundações de amparo à pesquisa, as FAPs, no Brasil inteiro. Isso, cá entre nós, não é pouca coisa, porque se você está em São Paulo ouvindo, a mamãe e papai FAPESP, que vai te levar para fora e te dar sua bolsa, ou em outros estados, a FAPERJ, FAPIG, enfim, um CAP aqui no Ceará, ela pode te ajudar muito, viu? Então, acho que ele é uma pessoa que marcou o nome na ciência e tem um papel relevante na ciência brasileira. Professor Marcos Vale, você é professor, e um dos atributos do professor é corrigir os outros, né? Então, essa foi uma apresentação. Se você achar que faltou alguma coisa ou está errado alguma coisa, você diga, por favor. Tudo bem? Uhum. Vou Não, está tudo aproveitar bem. para aceitar o Houve convite. muita generosidade, assim, né, na sua apresentação. Na verdade, eu tive essa época, eu era secretário regional da SBPC aqui no Ceará, e na época havia essa campanha da SBPC no Brasil inteiro, né, de fazer, criar as fundações, né, de amparo à pesquisa nos estados, porque só existia em São Paulo, né, a FAPESP, É, FAPEMG, no Rio de Janeiro, e tinha a FAPEMIG, né, em Minas Gerais. E acho que também tinha Rio Grande do Sul. O resto do país não tinha essas fundações estaduais. E foi aí que começou mesmo essa história de divulgação científica. Um dia desse eu estava conversando ali, fazendo uma palestra lá na última SBPC, e que o Enio Candotti estava presente, ex-presidente da SBPC, né? E nessa época que ele estava em Fortaleza, ele assumiu a presidência da SPPC pela primeira vez.
E aí ele chegou para mim e disse assim, Marcos, olha, esse negócio das fundações a gente já ganhou, não tem mais volta não, né? Então nós vamos fazer campanha agora para criar um museu de ciência. Foi assim que começou a história. Isso em 89. 80, 10 anos do que eu falei, né? Então, Exato. Não, aí eu passei 10 anos brigando com os reitores que apareciam, né? Enchendo, enchendo o saco deles, problema, vamos fazer um museu de ciência. Até que finalmente um deles resolveu assumir essa empreitada, né? E em 99, finalzinho de 99, a gente abriu, né? Criou a Seara da Ciência. E a partir daí eu fiquei envolvido em divulgação científica, me apaixonei, é um negócio de uma picada daquela música azul, né? Nesse momento Che. é difícil largar, né? É uma coisa muito gostosa de fazer, essa história da divulgação científica, principalmente porque a gente se sente assim, vendo o seu trabalho sendo realmente efetivo, contribuindo com alguma coisa concreta, né? Vendo os meninos começarem a gostar de ciência e depois vendo o progresso deles. Quer dizer, hoje em dia eu me encontro com vários que começaram como monitores da Seara e hoje são professores, doutores em várias universidades. Posso te falar uma coisa? Foi É, bom até que você falou isso, eu vou falar no ar, que é melhor, não te falei antes. Estudando a sua carreira, e eu percebi, lendo no o site da Seara da Ciência no site, né? E eu vi que tem pessoas lá, eu vi um ator que ele, na graduação, participou do Seara da Ciência, depois ele se tornou professor. E isso é uma coisa que eu gostaria muito, como professor, de estar fazendo essa educação científica que eu faço na universidade não é formar aluno, formar gente que possa um dia trabalhar com divulgação científica. Acho que isso me inspirou muito, assim, ver o seu trabalho e acho que não só seu, é claro, acho que tem muita gente que fez isso no Brasil, né? Mas assim, o seu trabalho é um deles. Eu acho que isso inspira quem E vem também ele depois, foi um né? dos pioneiros, né? E Na mesmo, verdade, rapaz, eu tive uma certa, não sei, sorte, mas enfim, coincidiu que nessa época tinha muita gente querendo fazer museu de ciência. E isso aconteceu muito dentro das reuniões anuais da SBPC, porque o professor, eu quero citar o nome dele aqui, como uma das pessoas importantes, o professor Hamburger, um físico nuclear da USP, e ele todo ano ele reunia os que eu chamava de sonhadores de museus de ciência, né? Era pessoal de Pernambuco, do Rio de Janeiro, enfim, do Brasil inteiro, chegava lá para conversar, etc. E aí, todo ano ele, fulano conseguiu o museu dele, fulano. Aí agora, em 99, conseguimos a Seara da Ciência. Enfim, o professor Hamburgo foi o grande incentivador desse boom de criação dos vários museus de ciência no Brasil, né? Do Brasil. Então, eu fiz parte desse grupo e nós também fundamos, naquela mesma época, nesses 10 anos, entre 89, né, com a sugestão do Enio, até 99, a gente fundou a nossa ABCMC, que é a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências, que até hoje funciona, né, que reúne as pessoas que fazem museus de ciência no Brasil. Sim. Então, a senhora seria a fundadora, né? Sócio fundador da Sim, sim. FMC, né? Exatamente. Dessa organização muito legal. bem, Marcos, não querendo cortar, é porque nós temos aqui no nosso podcast como tradição sempre começar com as perguntas Globo Repórter, então eu vou começar fazendo algumas aqui. Bem, Marcos Raimundo Vale, Isso. pode me dizer, primeiramente, quem é o senhor, do que o senhor se alimenta e em que lugar o senhor desperta a criatividade para escrever as suas peças de teatro? Na verdade, eu só escrevi uma peça que deu um bocado de produtos, né? E por acaso, como eu sou bioquímica, a primeira peça era Bioquímica em Cena, né? E foi uma peça em que eram 8 personagens. Os personagens eram os órgãos do corpo humano, né? E os órgãos que tinham a ver com a produção, consumo, armazenamento de energia, né? Então, era o músculo, o fígado, o rim, o cérebro, a hemácia, né? O sangue, a hemácia, o intestino,
Eram 8, né? Eu estou esquecendo alguns. Enfim, Uhum. e essa peça corre o tempo todo numa discussão entre eles. Né? Na verdade, eu comecei esse negócio em sala de aula, né? Eu sou professor de bioquímica médica na Faculdade de Medicina. E aí eu dava minhas aulas, eu queria uma linguagem um pouco mais informal, eu começava, eu chamo de antropomorfizar os órgãos, né? O cérebro só gosta de glicose, e quem faz isso para ele é o fígado, se o fígado não fizer, o cérebro morre e tal. Comecei a fazer uma linguagem mais informal, e aí fui fazendo, eu senti que os meninos gostavam daquela, né? Daquela brincadeira, aquela linguagem informal. E um belo dia de madrugada eu levantei com vontade de escrever uma peça. Aí eu entrei no computador e escrevi assim. Quando deu 9 da manhã, começou às 3 da manhã, 9 da manhã, estava uma peça estruturada, né? Claro que Mas você fez um texto corrido ou você fez já. Ah, você não organizou eu ela, já né? fiz um texto corrido, né? Assim, já com os diálogos entre eles e tal. Claro que, né, um primeiro rascunho, né? Depois, por sorte também, ou não, né? Nem sei, a gente tinha na Seara da Ciência uma professora que trabalhava no teatro universitário e trabalhava na Seara também. E aí eu mostrei para ela aquele texto, ela disse, "Ah, mas isso aqui acho que tá bom, vamos começar." Aí começamos a discutir figurino, né, o cenário e tal, e ela já tinha uma experiência, ela era de teatro, né? Foi muito importante a presença dela, Maria Bethânia Montenegro. E aí a gente estruturou a peça, que assim, e aí? Como é que a gente vai apresentar isso? A gente não tem teatro, a gente não tem atores nem atrizes. E aí? Aí não, pegamos monitores de química, de física, de biologia, enfim. O pessoal era monitor da SEAD. E eles começaram a ensaiar, nunca tinham feito teatro na vida. Eu também nunca tinha escrito peça de teatro. Quer dizer, um negócio assim. Eles aceitaram numa E boa? começamos a ensaiar, né? A Betânia começou a ensaiar os meninos, e ao mesmo tempo discutindo os adereços, etc. E um belo dia, né? Essa história é interessante porque um belo dia um colega meu pediu para eu convidar o professor Demeis, né? Que é professor de bioquímica da UFRJ, o Leopoldo Demeis. E aí, para ele vir fazer uma palestra aqui em Fortaleza para encerramento do nosso curso de férias, que a gente dava curso de férias para o pessoal de fisiologia, farmacologia e bioquímica do Nordeste, né? E aí o professor Demeis apareceu e fez uma palestra muito bonita e tal, e depois ele apresentou um vídeo maravilhoso, maravilhoso sobre a mitocôndria. E eu fiquei entusiasmadíssimo, vídeo, que coisa maravilhosa, umas imagens assim que a gente aparece, isso é imagem de televisão, né, profissional e tal. E aí aí a gente apresentou a peça logo depois. Eu nem conhecia direito, não sabia quem era ele direito, eu conhecia de nome, mas assim, pessoalmente. E aí a gente, de surpresa, apresentou a peça que estava ensaiada. E aí ele, Foi a obviamente, primeira vez que a peça foi químico, apresentada? Desculpa cortar, só foi, para foi, foi, entender. não, foi a estreia, todo mundo nervoso, o homem, o professor Denise, um grande bioquímico, né, do Rio e tal, e aí todo mundo, os meninos nervosos e tal. Mas acabamos apresentando aquela peça lá, depois da palestra dele, e ele me abordou e disse, rapaz, eu gostei demais, que negócio legal. E aí eu também faço teatro. Eu digo, eu faço teatro com os meus bolsistas da pós-graduação. Aí ele tem livros de teatro, várias coisas escritas e apresentadas, né, nos cursos de férias que ele fazia lá também. E aí eu disse assim, você não quer conhecer outra coisa? Ele disse, quero. O que é? Eu digo, vamos aqui. Aí levei ele na Serra da Ciência. Aí ele entusiasmou-se mais ainda. Disse, você vai fazer parte do nosso... A gente está montando uma rede, né? Rede de educação e ciência. E aí vocês do Ceará vão fazer parte e tal. E pronto, aí começou a nossa grande troca, né? A gente todo ano reunia todo mundo e tal. E foi uma coisa assim, a partir do teatro criou isso. Depois dessa peça, isso é que é interessante, eu resolvi escrever uma peça num livro, publicar, colocar, adicionar mais coisas, né? Quer dizer, a peça era uma linguagem bem informal, mas aí eu botei o metabolismo específico de cada órgão, né?
Aí, como eu sou músico, eu compus uma música para cada órgão, né? 8 jingles, assim, eu chamo de jingles. Sim. Enfim, e encartamos um CD, na época de CD, no livro. E aí, pronto, fizemos o livro, todo mundo gostou e tal. E depois apareceu um menino na Seara que sabia fazer quadrinhos. Nossa. Podia fazer dessa história aí da peça da Biofilm? Pode. Aí ele inventou novos Ele personagens era e daí aluno? surgiu. Ele era estudante, mas fazia cada quadrinho, era um excelente menino. E aí ele fez um quadrinho, tá até aqui com esse negócio aqui, que eu imaginei, uns quadrinhos que Olha ele o tamanho. criou, botou outro nome, mas baseado na peça, né? E depois a gente começou a fazer vídeo sobre grandes cientistas, ou cientistas da Terra. E aí a equipe ficou meio parada um pouquinho. Disse, rapaz, vamos fazer um vídeo sobre a bioquímica. Aí foi outra história com os mesmos elementos, os mesmos personagens, mas com contextos diferentes, né? Na peça, os órgãos conversam entre si, e no vídeo é uma meninazinha que é engolida por um colega dentro de um sanduíche, porque ela caiu dentro do sanduíche. Engoliu e ela ficou dentro do corpo querendo sair e ia conversando com os vários órgãos quer dizer, o conteúdo da bioquímica também fluía, né? E Sim. depois foi mais. Sim, aí Ô, eu. ô, ô, Marcos, posso fazer uma pergunta? Pois não. Até depois a gente volta aqui para o resto da Globo Repórter. Qual foi o órgão mais maldoso que você escolheu? Qual o mais mau caráter dos órgãos que você escolheu? Sério. O cérebro? É, Você foi bem, hein? ele é o vilão da história. Maldoso, né? Porque no caso, ele era muito arrogante, né? Ele achava que ele Arrogante. era o centro de tudo, ele é que mandava em tudo, ele que, É. né, que controlava tudo, aí começava a se gabar muito, aí o fígado chega para ele e diz, rapaz, deixa de besteira, rapaz. Que se fosse eu, você morria. Diz, como? Porque eu sou eu que mando a glicose para ti, tu só sabe comer glicose, então, se eu cortar a tua glicose, tu morre. E o cérebro entrou em depressão, não sei o quê, acabou preso, por aí vai, né? É isso aí, é uma brincadeira mesmo que eles, cada um ia querendo ressaltar o seu papel metabólico, né? Dizendo que é melhor do que o outro. Então, essa história aí. E quem é você? Eu, eu sou fortalezense, quer dizer, de Fortaleza, estou Ceará. Sou fortalezense, né? Cearense de pai, mãe, bisavô, avô, tudo. Não tem nada fora do estado do Ceará. Como você já me apresentou, eu fiz graduação em farmácia e depois fiz mestrado em bioquímica em Pernambuco e USP, né? Espécie de sanduíche, que na época não existia esse nome de sanduíche. E depois fui para a Inglaterra, para Oxford, e fiz meu doutorado lá. E voltei e continuei sendo professor de bioquímica médica. E aí aconteceu essa história, né, da Seara. Eu fiquei apaixonado por museu de ciência e achava que a UFC tinha que ter também. E comecei a fazer isso. Quando reuni um bocado de amigos, de colegas e tal, fiz uma comissão, aí ia visitar o reitor que aparecia e encher o saco dele para ele topar fazer. Mas aí, no fim, quando ele criou, ele disse assim, toma que o filho é teu. Quer dizer, Vai cuidar. eu não queria isso, eu queria só que a UFC tivesse um museu de ciência, né? Mas acabou que eu tive que aceitar, fui inventar, né? E aí passei 18 anos sendo diretor da Seara. E a Seara cresceu. E aí começou a crescer e eu comecei. Eu estava dando aula, eu estava fazendo pesquisa, eu estava fazendo administração, né, da Seara. Tal. Então, eu estava trabalhando em extensão, em pesquisa e em aula, né? De forma que a Seara começou a crescer, né? Começou a crescer, a universidade também administrando mais estudantes, cresceu também. Uma hora que eu já estava num momento muito difícil de sobreviver, né? Porque eu estava trabalhando demais. Aí eu comecei a deixar de aceitar, vagarosamente fui deixando de aceitar novos estudantes de pós-graduação e fui migrando. Afunilando, né? Até que no final eu fiquei só dando aula e diretor da SEAD, até me aposentar. Mas mesmo assim, um ano antes de me aposentar,
Foi o meu último estudante de doutorado que saiu, pronto. Aí eu fiquei realmente... Aí, Só dedicado a... É, Fala, Gui. aí tranquilizou, eu digo. tranquilizou não, mas a Serra cresceu muito, então a administração estava me tomando mesmo. Até que eu Hum, disse, não, vou me aposentar. Tinha aquele negócio, se não se aposentasse naquela época, tinha, né, não podia, tinha que ser pelo INSS, não sei o que, aquela coisa. De forma que eu me via obrigado a aposentar, né? Mas fiquei dentro da Seara. O reitor pediu para eu ficar mais um ano, até ele achar outra pessoa e tal. E eu acabei ficando mais um ano, mesmo aposentado, diretor, né? E depois ele conseguiu uma outra pessoa, que foi o Wilde, e com esse novo reitorado aí, o Márcio, atualmente é o colaborador, é o Hum, coordenador. Certo. Mas eu continuo lá, não saí de jeito nenhum, eu sempre estou lá. eu Aí estou eu lá. gosto muito de inventar aparelhos, né? Aqueles aparelhos interativos, né? Que o menino brinca, que aprende as coisas. Né? E aí eu Sim, eu vi gosto que você fez de um assim, microscópio, você até publicou uma espécie de microscópio com PVC e uma câmera de segurança, É né? câmera Que de eu falei, olha que vigilância. cara, o cara ainda é fuçado, meio engenheiro ainda. Porque eu gosto de fotografia, né? Eu faço vídeo, foto e tal. E a câmera de vigilância, eu comecei a mexer nela e comecei a mexer no foco dela e vi que dava para fazer macro. Aí eu Ah, exagerei, entendeu? Puxei a lente, dei uma adaptação para a lente da câmera de vigilância, que está sempre focada no infinito, né? Ficasse macro. E aí vem coisa maior. Não é um microscópio, uma espécie de lupa, né? Mas sim. o que eu gosto de fazer, assim, olha, com uma câmerazinha dessa porcaria, qualquer bodega, né? Você pode fazer um microscópio e ligar na televisão. Essa aqui é É a essência da coisa, é. Deu para não é que ela perceber tem uma no Facebook. qualidade maravilhosa, não, mas é mais barata. Você pode botar na escola. Sai uma coisa. sim. Precisa de uma televisão e uma câmerazinha. E o E já resto, incentiva pessoas, né? isso. Aí você pode projetar, aquela câmera você pode projetar na tela, né, pelo projetor. Enfim, é uma coisa para improvisada que funciona para aula, né? Sim. Professor, eu vou fazer uma pergunta aqui. Gente, se vocês quiserem, vocês me cortam, tá? Agora eu vou começar a terminar, né? Uma coisa que eu fiquei pensando muito, eu vi você, eu estava vendo um vídeo seu e você disse algo assim. Eu não lembro como você disse, você disse algo assim. O Lattes pressiona a gente demais, no sentido de que às vezes ele pressiona tanto que o Lattes você quis dizer fazer pesquisa, a pesquisa clássica. Publicar. Isso. Isso. E então que isso dificulta o divulgador. Então eu vou aproveitar, porque hoje a gente não tem um tempo tão longo, fazer duas em uma. Eu queria saber como foi para você, sobretudo para você manter seu laboratório e nesse meio tempo de. O Céu da Ciência é um prédio, acho que talvez alguém entre no site. É um prédio assim, cara, é um museu, entendeu? Entende? Tem até um que parece um dragão, mas não é um dragão, É um é um dinossauro cearense. dinossauro, é um dinossauro cearense. Então, Isso. assim, é algo grande mesmo, assim, É. muito grande. E que deve ter custado bastante dinheiro para fazer. Muito, assim. E além disso, você teria que ver, aos olhos dos seus colegas de departamento, que talvez a grande maioria não via a extensão, a divulgação científica como algo prioritário na carreira, não sei como isso era visto, e você, ao mesmo tinha teve uma fase que você teve que misturar a pesquisa e montar um projeto desse, que, de novo, não deve ter sido fácil. Então, eu queria perguntar para você como você rebolou nesses anos para conseguir linkar bolsa de aluno com construção de prédio, edital para isso, para aquilo, para trazer peça, e também os olhos dos colegas. É isso aí que eu estava dizendo, né? Quer dizer, a senhora começou a crescer, ficar grande, e eu comecei a ter muito trabalho. Por isso que eu comecei a largar um pouco a pesquisa para poder tomar conta disso. E, claro, tinham alguns colegas, né, fundamentais para a gente trabalhar na seara, alguns pessoal da física, o pessoal da biologia, o pessoal do meu departamento, os colegas de departamento, da fisiologia e farmacologia, né?
que se agregaram a gente, né, e fizeram muita coisa. A gente está fazendo muita coisa, principalmente, por exemplo, então, esses livros que um deles eu estava mostrando para você, foram publicados por um colega lá, o Pedro Magalhães, o Armênio, que é outro também grande cientista, são os dois colegas do departamento. Mas não é fácil a gente achar pessoas, professores, principalmente professores, para trabalhar na Seara. Eles acham, por exemplo, que você conhece, muito bem, o trabalho é bom. Eu digo, você já foi lá? Não, nunca fui não. Como é que você sabe que é bom? Não, é porque eu ouço falar. Aí, mas ninguém se chega, né? Poucas pessoas se chegam. Por quê? Eu estou entre o Lattes. Porque se você entrar, você começa a perder, quer dizer, eu acho que não é perder tempo, mas enfim, você está usando um tempo que você podia estar escrevendo paper, não é? E É, isso é fundamental, quer dizer, você, dentro da universidade, você é julgado pelo número de papers que você publica. Então, fica todo mundo preocupado, que não é fácil fazer é um pesquisa. dilema, né? É um dilema, não é fácil fazer ciência no Brasil, né? Os recursos são poucos. Agora, ultimamente, aqui não tinha nada, quase nada, estava quase tudo parado, sem dinheiro. E isso já empobrece, né? Ou não enriquece o currículo Lattes dos professores. E você é julgado o tempo todo por causa dos seus papers publicados. Eu entendia isso muito, mas também eu achava que o meu trabalho me satisfazia muito dentro da divulgação científica, porque eu gostava de fazer, é uma coisa que me dava prazer e, ao mesmo tempo, me sentia muito cidadão. Quer dizer, Hum, eu estava fazendo um trabalho que beneficiava imediatamente, né? Porque o nosso trabalho lá é encantar, que é olha, boa palavra. encantar os meninos pela ciência. Então, você tem que ter as coisas coloridas, as coisas têm que se mexer, as coisas têm que ser móveis, o fenômeno tem que ser visto com muita clareza e deixar no ar as perguntas, enfim. E isso faz com que o menino se encante pela ciência, né? E é por isso que é um trabalho que deixa a gente muito realizado, porque você vê o resultado imediato. Então, o trabalho científico é importante, mas às vezes você trabalha, faz um bocado de coisa legal, mas, enfim, você vai servir para quê, né? Vai servir lá na frente, mas você talvez não esteja vivo quando isso aí. Talvez você sirva, talvez sirva para você formar alguém também, né? Tem essa nobreza, né? Claro, claro. E a Seara é isso como eu digo, a gente tem muito orgulho de mostrar que determinados professores passaram pela Seara como monitor, como visitante, e hoje são É, professores, com doutorado, fazendo pesquisa, e a gente sabe que aquilo foi cria nossa, pelo menos a gente acha que é, porque ele começou a se interessar por ciência lá na Seara, entendeu? E sim, isso é uma sim. coisa que deixa a gente muito feliz. Sim, muitos jovens já apresentaram muito interesse, porque eu vendo, porque eu viajei esse ano pro Nordeste e eu fui e falei, né, o que que eu fazia, né, pros meus avós, pros meus primos, eles ficavam, nossa, mas isso daí é um negócio tão assim de outro mundo, para eles é um negócio de outro mundo trabalhar com ciência, porque na realidade deles não tá tão ainda presente. Isso foi o que, ao meu entender. No entendimento do senhor, você acredita que hoje os jovens estão mais interessados na ciência, conforme foi passando o tempo do seu trabalho? Mas eu estou assim meio assim, não estou muito otimista, não, sabe? Eu acho que, por exemplo, agora a gente está sentindo uma dificuldade séria por causa dessas redes sociais, né? Os meninos agora, por exemplo, a gente tinha curso de química, física, biologia, todos dentro do laboratório, tá? Eles tinham uma popularidade enorme, a gente fazia, era disputada aquela vaga, né? Dava 600, 700 estudantes por ano, fazendo química, ou física, ou biologia, ou matemática. Agora, a gente também introduziu a astronomia, que nós temos um observatório astronômico na Seara, né? E isso foi caindo, assim, o interesse. E a gente sente que tá bom, tá tudo no Google, né? Se você quiser estudar, Tá. você fica em casa e estuda pelo Google. Rapidão, Obviamente, desculpa, só uma coisa, Marcos. Quando caiu, só desculpa, quando caiu, você disse que foi pré-pandemia, foi antes da pandemia começar, ou foi quando você acha que o break foi a pandemia? O não, corte acho à que pandemia? a pandemia foi a cacetada maior, Foi né? a cacetada final. Quer dizer, a coisa já vinha Já acontecendo vinha caindo, né? e piorou muito, né? Piorou muito.
Eu espero que a gente possa recuperar, não sei como, mas eu ainda tenho ainda uma esperançazinha. Mas Acho que pela, acho que pela questão de ser cientista no Brasil também desanima um pouco, né? os cientistas, olha, eu fui durante algum tempo, não, fui um cientista, eu gostava, né? Você tem aquela vaidade de publicar, né? Ir para os Sim. congressos e tal. Muito legal, é muito importante, é fundamental, e a seara da ciência está aí exatamente para melhorar isso aí, quer dizer, fazer com que mais pessoas gostem de ciência e vá ser cientista, né? Estamos precisando mais. Mas a vida de cientista não é muito fácil, não, né? Porque publicar é difícil, né? Cada vez mais complicado, e ao mesmo tempo é exigido de você, ou você publica, ou você não, né? Não cresce dentro da profissão. Enfim, não é uma vida simples nem fácil, né? Eu É. tive essa vida aí, só que eu resolvi, sabe, eu não quero mais, não, eu vou me dedicar a um negócio que eu, né? Obviamente, um certo sacrifício. Eu relutei um pouco, né? Porque a gente, o cara é cientista, né? Cientista ainda tem um certo prestígio com a sociedade, né? Sim. E Aham. as pessoas aí respeitam bastante. Mas o E aí você acesso a sair ela, disso e ir o para acesso à ciência, divulgação. o acesso à universidade não é fácil, né? Para os mais Sim. carentes, né? De forma que ser um cientista é um cara que passou, entrou na universidade, e aí agora é professor, enfim, tem um prestígio bastante grande com a sociedade, né? E isso é que é né, a história que todo mundo quer largar, aquele negócio, com medo de não ser mais cientista. Mas pode fazer, sabe? Tem muita gente que faz divulgação, né? E também faz a sua ciência de boa qualidade e tal, Sim, com certeza. né? Sim, sim. Professor, vai perguntar? Você que você pergunta, posso perguntar, Gui? Você vai perguntar alguma coisa? Ah, não, Você fez assim, ó. Aí eu achei que você ia soltar uma pergunta, entendeu? A gente abre a boca e. Não, então, professor, essa coisa das redes sociais, eu acho assim, cara, rede social, eu não sou entrevistado, né, mas eu vou falar rapidão. Rede social é igual luz, parece para mim. Você pode viver sem? Pode, mas eu acho que o povo faz guerra para não viver, entendeu? Virou uma coisa importante para ganhar dinheiro, não só na divulgação científica, sabe? E, então, talvez os museus, vários museus já estão usando a rede social Sim, sim. para, Não, né? A própria a rede Seara da tem Ciência coisa está fazendo. boa, tem coisa positiva demais, claro. Eu não estou nem. Eu digo que ela é usada para muito porcaria também, né? Isso aí Ela é usada por pessoas, mas né? para a ciência, por exemplo, tem permitido, por exemplo, essa conversa aqui, como é que a gente poderia ter essa conversa? Tinha que viajar todo mundo e tal. Hoje a gente faz Sim, via, né, via via internet, internet. conversa, uma conferência, você tem acesso a coisas que você não teria. Claro que essa coisa da internet é fundamental para nós, mas aqui também é mal usado, né? Sim, sim. E as pessoas perdem muito tempo fofocando, na verdade. Fazendo o que elas gostam. É, e aí, até para cometer crime também, né? Sim, sim, sim. Tem de tudo. Exatamente. Então, e assim, a sensação que eu queria te perguntar é, você olhando para a ciência mesmo, que o museu, eu nunca fui curador de museu, então não sei. O museu parece que é visto por um público maior, mais amplo. É para a mamãe e para o filhinho, entende? Para a filhinha, para o vô, sabe? Você tem que falar com todo mundo. Na internet, não necessariamente, só se você for um canal muito grande, né? Eu queria saber assim, quando você começou a montar a Seara, você já sabia que você ia falar, você queria falar com criança, você montava as suas exposições pensando, a curadoria dela, pensando em quê? Olha, eu vou dizer uma coisa, foi com a cara e a coragem que a gente fez, né? Quer dizer, não tinha ninguém que entendesse museu de ciência, nem de museu como um todo, qualquer museu. A gente foi fazendo o que vinha na cabeça, né? E eu passei a fazer uma coisa, por causa dessa vontade de ter um museu de ciência. Quando eu viajava, qualquer conversa, ou viajava em um lazer, toda cidade que eu chegava, eu perguntava onde era o Museu de Ciência. E assim eu visitei muita coisa, não só aqui no Brasil, como no exterior.
E eu ia vendo as coisas, ia copiando, ia fotografando para fazer. O que você Então, aprendeu de mais relevante nisso? rapaz, uma coisa que a gente foi aprendendo foi a fazer equipamentos que fossem que fosse um desafio para a criança, ou mesmo para o adulto, ver, mexer e tirar suas conclusões. Que a gente tem essa política de não deixar o monitor dar uma aula visitante. Uhum. Não tem dúvida, assim, mas mexe aqui, faz assim, e aí, o que é que você acha? Para não dar de graça, entendeu? E eles ficam fascinados com isso. E aí os museus de ciências modernos, né, que eu fui vendo, fui visitando, mais ou menos nessa linha, né, de fazer uma coisa lúdica, uma coisa interessante, e tem que ter cor, né, tem que ter formato bonito, tem que, enfim, tem que agradar os olhos da criança. Porque a gente pensa que é só no Brasil, que o menino chega assim, não entendeu, ele já passa por outro instrumento, É, nem lê, mas é no mundo todo, né? Não é só aqui, não. Isso é uma coisa que eu aprendi, né? Primeiro eu ficar muito preocupado, assim, pô, o menino chega aí, como ele não tem preguiça de ler, tá lá o texto explicando como é que ele tem que fazer, ele tenta, se não conseguir da primeira vez, ele já tem ele vai outra embora, né? É. história, entendeu? Então você tem que fazer uma coisa que o cara chegue e não tem vontade de sair. E isso aí leva tempo para a gente aprender, né? Mas fomos aprendendo lentamente, então hoje a gente já tem uma ideia boa, né? Mas foi um aprendizado, um autoaprendizado. Na verdade, a gente não teve curso de museologia, não tivemos nada, né? A gente fazia ciência e queríamos que as crianças, o público leigo, se interessasse por ciência também, né? E o público leigo é importante também, né? Os adultos, tem muito adulto que chega lá, fica maravilhado e tal, e volta de novo, etc. É muito gratificante nesse sentido, né? Que a gente vê que as pessoas, o público que tem pouco acesso à ciência, eles vêm, eles ficam maravilhados, né? Então, o povo gosta de ciência. Eles não Gosta. querem, não E Às tem. vezes É como eu digo com a música também. O povo gosta de música boa, mas os rádios não tocam só música para não eles. toca música. Mas quando toca, eles gostam, entendeu? É. Se Ia você falar, Gui, fala aí. Eles não A têm gente não acesso à ouviu. ciência, mas quando eles vão no museu, eles acham aquilo maravilhoso, entendeu? eu ia aproveitar e já puxar um gatilho, né? Na verdade, puxar o marketing agora, né? Você que está preso nesse episódio até esse momento, está escutando, tá querendo saber mais sobre ciência, por favor, curta esse episódio, compartilhe e tudo mais. Boa, Gui. Exatamente. É porque precisamos de audiência, né? Quem É, não precisa? isso. Pois É então. isso aí. Não, ó, isso é legal você falar, porque, de fato, às vezes a pessoa não sabe que gosta, nunca provou, né? E ainda não sabe. Ou então vê a ciência como algo chato que vem daquelas aulas da escola, né? Ou seja, ou então o cientista está muito distante. Para mim, por exemplo, quando eu era criança, eu achava o museu chato mesmo. Hoje em dia tem alguns museus que eu fui que hoje, né, depois da revolução da tecnológica e tal, é, todo interativo, de tocar, isso ajuda muito também, né? Cheio de Tá. tela, ajuda bastante. Às vezes, não sei se aprender, mas pelo menos você ficar preso àquilo que você tá observando. Então também é caro, né, para você fazer um museu desse tipo, É, né? Como o é o Museu da seguinte, Manhã, entende? mas, Mas um por museu exemplo, o daquele Museu da tamanho. Manhã, o que é a proposta do Museu da Manhã é uma coisa é muito dinheiro, né? Muito dinheiro, muita tecnologia. É o contrário da Seara. E a Seara, a gente faz os nossos próprios equipamentos. Até porque não tem para vender isso, né? Tem que lembrar que dizer, tá, você compra equipamento de museu de ciências, dificilmente, né? Tem algumas pessoas que estão produzindo, mas cada museu tem que ter, criar, ou comprar de alguém de outro museu, ou fazer umas trocas. Tem essas coisas, né? Assim. Eu estou muito chateado ultimamente, porque uma das coisas que eu achei fundamental ter na Seara da Ciência, quando a gente foi fazer o prédio, o primeiro prédio, que era, né, cresceu, teve que, esse prédio que você conhece é um segundo prédio,
Ah, Mas a primeira coisa que eu fui atrás foi de financiamento para uma oficina mecânica e de carpintaria. Então, tudo que você vê ali dentro do salão de exposição da Seara, exceto alguns, né, por exemplo, os modelos dos dinossauros e tal, que a gente sabe fazer, mas todos os equipamentos que estão lá fomos nós que fizemos, né? E isso foi feito porque a gente tinha um carpinteiro, né? E a gente entra na oficina. Eu sou um cara que vive dentro da oficina, entendeu? Gosto muito de fazer isso. E aí, rapaz, o que aconteceu? De repente, o nosso carpinteiro aposentou-se, e aí a gente foi pedir um novo carpinteiro, senão acabaram com a função de carpinteiro. e aí? Aí, a universidade não tem carpinteiro. Isso é um absurdo. Eu não sei quem foi a ideia brilhante dela. Acabar com esses profissionais. Quer dizer, tudo que você precisar, agora você tem que terceirizar, você tem que contratar fora um carpinteiro. Então, nós temos uma oficina, que quando a gente quer fazer uma coisa mais pesada, né, que a gente Então, ele tem foi. que contratar um terceirizado, pagar por fora, para o cara fazer. E não é a mesma coisa, né? Você tem um carpinteiro ali que você vai trabalhando com ele, vai bolando o instrumento, o equipamento, e ele vai também ajudando na melhoria né, do funcionamento do Vai equipamento. acompanhando, né? Agora não, a gente tem que mexer em tudo, pensar em tudo, aí chama o cara para fazer, quando é uma coisa que precisa de determinadas técnicas, né, que a gente não domina, né? Nossa, eu nunca pensaria que uma das coisas importantes é mesmo um carpinteiro, um artesão, enfim, gente de, vou chamar de artes plásticas para tentar abrir o leque, não só da madeira em si, né, mas para montar os equipamentos, é verdade mesmo, né, para se Por fazer. exemplo, você tem um hospital, você tem um museu de ciência, né? Você precisa de ter gente para consertar, tá? Que quebra. É isso mesmo, Os manutenção. equipamentos quebram e tem que consertar, e às vezes é uma coisa cara, né? Ou então muito fácil, mas tem um carpinteiro, um cara que sabe mexer com madeira, sabe pintar, sabe vernizar, sabe cortar direitinho, sabe colar. E a gente não tem essa técnica, né, mano? Então é um absurdo como é que uma universidade inteira que tem tudo quanto é campo da ciência, né? Sim. Laboratório de todo tipo, você não tem um carpinteiro para resolver pequenos problemas, né? Um mecânico, estão acabando com tudo, quer dizer, fica só professor e os Que não técnicos. não tem o conhecimento. É Quer dizer, engraçado. Você vê, para a gente ver, já ir para os finalmente, a gente ir para as dicas que já são quase 8 horas. É uma coisa que eu ia muito que te perguntar, assim, a gente tem, eu tenho, nasci em 82, tenho 42 anos, quando eu nasci você já tinha, a faculdade e a carreira você já estava há um tempo já, e você já está um bom tempo na divulgação. Você acha que é necessário um currículo, um curso formal de divulgação científica? Você acha que isso vale? Não só para ter, não sei se para, em geral, para museu, para rede social que hoje em dia é necessário, enfim, rua, trabalho de rua. é sempre bom você, você fazer um curso em qualquer coisa, né? Em divulgação existem no Brasil, por exemplo, acho que a Fiocruz tem uma pós-graduação em divulgação científica, e em outras universidades, eu acho que já em Campinas, por exemplo, acho que tem. Enfim, é bom, né? Mas a gente está fazendo a seara da ciência sem nenhuma noção. Ok, a É, gente tem a base científica e aí vai acerta aqui, erra acolá, né? E vai adaptando, sim, vai faz fazendo. peça de Vamos teatro, levando. grava música. Mas, obviamente, se tiver um curso de divulgação, seja ótimo, melhor ainda que tenha, né? Porque aí você já pode formar gente já direcionado para isso. Mas a divulgação científica é uma coisa que é como a ciência, né? Ela tem um museu de ciência de tudo quanto é jeito, né? Jeito. Vai mais para o lado da química, outro vai mais para a física, outro vai mais para a bióloga, né? Isso aqui. Enfim, a divulgação científica como curso é uma espécie de um guarda-chuva, né? Que tem que abranger todas as áreas da ciência. E, É porque obviamente, você usa certas habilidades, assim, que o fazer do cientista, você geralmente não. Por exemplo, a escrita é outro tipo, você pode fazer é, uma peça de teatro que é outra coisa, você usar a mas música é outra eu coisa. gostaria de até de dizer uma coisa aqui, que eu tenho, estou sendo chamado para falar sobre isso, é a terceira vez que eu vou para o Congresso para falar sobre ciência e arte.
E um museu de ciência não pode ficar sem artista. Sem artista. Tem que ter ou o artista gráfico, ou o músico, ou o teatrólogo, né? Ou, por exemplo, nós temos um diretor de teatro no Ceará, tem um rapaz que é formado em teatro, como professor de teatro, então é ele que toma conta do grupo de teatro. Obviamente, se não, a gente faria também. Mas faria, como a gente fez, né? Durante muito tempo, sem ter um professor de teatro. Mas é claro que ele faz melhor do que a gente, não é? Uhum. O cara é Sim. formado para isso. E aí você tem, né? Por exemplo, esse da bioquímica em si, né? Eu fiz a música. Eu sou músico, pô, eu posso botar a música na história. Eu compus uma música para cada órgão, né? No caso. E isso é para agradar, é para encantar o menino, né? É uma musiquinha que fala do assunto que ele, né, está querendo No aprender. YouTube tem, eu ouvi. Você tem um texto, que é você mesmo que narra, e aí É, depois vem a música do órgão, que aí são outras pessoas que estão isso mesmo. cantando. Você Aquela fez as música. músicas? Só, eu fiz música, letra e Ô, música. louco. Você fez quantas? Você fez... 8, eram 8 órgãos, eu fiz 8 músicas. E você fez com ritmos diferentes, estilos É, diferentes. por exemplo, o fígado é um operário, né? O fígado é um órgão que trabalha duro, é o bicho que segura a barra, né? Metabólica do corpo inteiro. Aí a gente fez um forró, né? É um operário. Sim. Já o cérebro, que é o arrogante, tá? Fiz um tango. Eu, É. Que é assim, um negócio meio marcial, né? Eu Vai, fico né? muito de ouvir, A, cara. a Emácia é uma bailarina que sai distribuindo oxigênio para todo mundo, tá, né? Sai bailando pelos órgãos. Enfim, cada música tinha a sua razão, né? O ritmo Sua razão, o seu adequado ritmo. para a função do tecido, né? Nossa, traz uma beleza pra coisa, né? É. Gui, quer falar alguma coisa? Aí a gente vai pras dicas, cara, porque hoje o tempo voou, o episódio vai voar. não, eu só falei que eu particularmente gostei bastante, mas só que eu também tenho uma alma de velho, né? Eu gosto de forró, gosto dessas músicas. Forró também assim, é antigo, mas hoje ele tá forte, né? É que eu digo que eu tenho uma alma de velho porque eu gosto do forró. Eu escuto o Luiz Gonzaga até hoje. Faz muito bem. Faz bem, não é? Gente, Cuidado ó, para não confundir com forró, que eles chamam de forró, que não é forró, né? Que a gente É, chama de Luiz Gonzaga é forró pé de serra, autêntico, aquele que é esses certinho. dias eu tava no Uber e o cara falou assim: esses forró que o povo dança aí, parece que os caras começam a fazer pirueta um com o outro. Forró é pra grudar no outro, Tem nada a ver com respirar forró. no ouvidinho do outro. Eu falei, cara, eu sou de São Paulo e lá em São Paulo é só se dança na pirueta mesmo. Falou, não, aqui não é assim. Né? Tá vendo? As coisas são diferentes. Ó, É. gente, para não perder o tempo aqui, vamos para a nossa dica cultural. A Nick deu uma saidinha, não sei se ela vai conseguir participar, então eu vou começar com a dica e depois passa para o Gui. Se a Nick conseguir voltar, senão a gente passa para o professor Marcos, tá? ok. Vou começar com, assim, é um podcast, na verdade é um podcast sobre política chamado Foro de Teresina. O podcast em si não tem, ele pode ter a ver, é um podcast político, então ele é bem amplo, mas o terceiro bloco que saiu agora, saiu na sexta-feira passada, hoje é dia 10, então saiu sexta passada, mais conhecida como dia 6 de outubro de 2023. No terceiro bloco, eles contaram a história da ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina, que eu vou colar o nome porque é o nome polonês. Ela chama Katalin Karikó. Karikó, que ficou famoso. Ela, na verdade, ganhou junto com um professor americano, que eu estou lendo aqui, tá? Dre Weitzman. Eu não sei, não vou falar o nome dele para não ficar falando aqui, passar muita vergonha. Mas ela foi uma pessoa que desde a história dela, ela se passou. Ela não tem muitos papers, que é uma coisa que a gente até conversou, que é uma coisa que mede o tamanho do pesquisador, o número de papers, citações e outras coisas, mas ela não tem muito. Ela basicamente foi meio que jogada de lado ao longo da sua carreira. Aí eles contam que ela dormiu no laboratório e tudo mais. Ela, para quem é da ciência aí, sabe, ela foi a primeira autora desse paper que por causa desse paper ganhou o Nobel. Porque geralmente não é dado à pessoa, e sim para o último autor, que geralmente é o orientador, que não é um parasita, não,
ele, na verdade, ele às vezes traz o dinheiro, traz a verba, às vezes dá o suporte. Pode ser um outro parasita, mas no geral a ideia é essa, né? É a quem pode trazer, escrever os projetos, né? Orientar e tudo mais, passar a experiência. Mas é uma história interessante. Você pode pensar um pouco sobre o papel das mulheres na ciência, sobre, né, a xenofobia. E a mulher ganhou o Oscar, ela está de parabéns, dentro do ambiente de. Muito de parabéns, né? Ela, por causa da vacina, dentro do ambiente de fake news e as redes sociais, apresenta. Então, ó, vão lá, se vocês não gostam muito de política, eu não sei, mas vão ao terceiro bloco do Foro de Teresina, um podcast que é da revista Piauí, e do episódio que foi lançado no dia 6 de outubro. Senhor Guilherme, você tem uma dica para nós outros? Eu tenho uma dica, mas só que não é mais um conteúdo, é mais como que eu posso dizer? Um, uma coisa que vai ocorrer no sábado agora, que é o eclipse solar, que está previsto para ter vista totalmente, eu acho que no Ceará, Pernambuco e tudo mais, mas só que poder ser visto no Brasil inteiro. Só que na parte do Nordeste você vai poder ver ele completo, praticamente ocorrendo. E para aconselhar as pessoas a saberem que vai acontecer no sábado, e se por acaso quiserem ver, não vai colocar um óculos de sol e olhar para cima, porque não vai tapar, a lua não vai tampar não, a lua não vai tampar o sol totalmente, vai ficar um anel de fogo, no caso, e isso é prejudicial para a visão. Então, existem maneiras para se ver, e uma delas é usando uma caixa com espelhos, se eu não me engano, para Caixa com espelhos? para refletir a Olha, imagem. nós estamos aqui com essa história, que vai passar no Ceará, esse eclipse vai ser muito bom no sul do Ceará, Cariri, e eles estão distribuindo, o governo federal, não sei se é em qual órgão, os óculos para você poder observar o sol. É muito perigoso fazer isso com qualquer coisa. Muita gente bota negativa, aqueles negócios escuros, mas o filtro é aquele que os soldadores usam para soldar. Hum, Aquele dali é o que segura mesmo a barra. Porque se você olhar direto, você queima a sua retina. Eu tenho um filho que teve esse problema, ele queimou a retina dele, uma boa parte da nossa, retina, e é irrecuperável, não tem mais jeito, tá certo? Então, é até bom ter chamado a atenção para as pessoas não tentarem olhar para o sol para ver o eclipse sem uma proteção adequada. É um filtro que você olha para ele, você não vê do outro lado de jeito nenhum, é preto. Você só sim. tem que Vale levantar, um post isso bota aí, no sol. né? Isso. Tem Vale um como post. dica chamar atenção para não acontecer o que aconteceu aqui. Sim, sim. Inclusive, Marcos, eu li uma coluna sua, até esqueci de falar que você é colunista do Povo, que você fala, eu já tinha visto, sobre a. Teve um eclipse, agora, meu, péssima memória, estou sem nada aqui para colar. Eclipse de Que foram Sobral para de o. 1919, né? Isso, Então, é exatamente. eclipse total do Sol que foi visto aqui em Sobral. Em Sobral, no Ceará, E exatamente. este eclipse é que comprovou que o Einstein estava correto na sua É, teoria da relatividade. Então, a teoria da relatividade de Einstein foi provada aqui no Ceará, na cidade de Sobral, exatamente. no eclipse de 1919. Exatamente. Porque Professor, você quer dar a sua dica? eu esqueci de falar numa coisa importante, né? A dica, nós vamos ter um festival de teatro científico, ou teatro de temática científica, agora em Curitiba. E eu esqueci de falar desse aspecto. Todo ano, quer dizer, quase todo ano, a gente vai para esse festival de teatro científico com as nossas peças. Nós já produzimos mais de 20 peças, 25 peças, para ser mais exato. E todo ano a gente vai, quer dizer, todo ano quando não tem dinheiro, né? Curitiba é muito Né? longe. Curitiba é muito longe, a E gente não muito frio conseguiu. também. É. E aí nós não, nós estamos indo. Mas é no finalzinho de outubro para começo de novembro, na cidade em Curitiba. E esse é um festival que já está com 17 anos, né? Quer dizer, a gente foi o primeiro, a Bioquímica souberam lá, e a gente foi convidado para ir para o primeiro. Aí, a partir daí, todo ano a gente ficou indo em peças diferentes. Então, este ano vai acontecer em Curitiba,
pelo Instituto Ciência em Cena, né? Um Sim, sim. festival de teatro que vem grupos do Brasil inteiro que apresentam suas peças de divulgação científica lá. Pode que isso é uma dica muito boa. Quem puder ir, é uma coisa mais ou menos aberta ao público. Sim, a gente vai colocar na nossa descrição. Vamos ver a data. Deve ter no site, não deve ter alguma coisa? Infelizmente, eu não posso dizer exatamente. Eu sei que pega um diazinho de novembro, os últimos dias de Tá, outubro. mas a gente Uns conversa, a quatro gente dias, mais ou menos. eu vou tentar Instituto procurar uma Ciência em coisa. Cena, tá? Procura por aí Tá, que vocês vão achar. tá certo. Lick, quer falar a sua? Você que voltou agora? Quero sim. Primeiro, desculpa, pessoal, pela saída. Eu tava escutando, só não tava conseguindo ser tão assim ativa, porque, ai, faculdade, muitos problemas que precisam ser resolvidos nesse momento. Por isso eu peço desculpa, mas eu tava escutando. É, a minha dica cultural é um documentário da Netflix que eu tava assistindo até hoje, enquanto eu tava no laboratório. O nome é Privacidade Hackeada. Ele fala sobre é, os nossos dados, né, na internet e como que a gente só aceita aqueles termos de compromisso sem ler em redes sociais e aplicativos, e como isso às vezes acaba vazando informações nossas na internet. Ele é bem legal, assim, para refletir bastante o quanto de informação nossa que a gente coloca na internet, né? Que está disponível para todo mundo. Para todo mundo não, né? Mas para essas pessoas que estão por trás dessas Vamos coisas. fazer negócio com os seus dados, com suas É, informações. então, eu achei bem interessante a privacidade hackeada e tá na Netflix. E além disso, eu também quero agradecer ao professor Marcos, todo mundo já deu as dicas, né? Quero agradecer ao professor pela entrevista, acho que foi muito importante. É sempre bom a gente falar sobre divulgação científica, né? Que eu ia até comentar que geralmente quem é divulgador científico nunca é só divulgador científico, né? Sempre tem alguma coisa a mais, porque geralmente você não consegue viver disso, a não ser que você realmente cresça muito e muitas pessoas venham até você, mas geralmente grande parte é por hobby e realmente por acreditar nisso, por gostar. Então, é muito bom a gente conversar com um divulgador científico e um dos pioneiros, como o Gui falou, né? No começo da entrevista. Então, professor, muito obrigada. Acho que a gente já pode ir para as nossas últimas perguntas. Então, tá. Professor Marcos, tem alguma pergunta que você talvez tenha treinado e a gente acabou não fazendo para você? Nem sei, sabe? Tem muita coisa, né, que a gente fez. Eu acho que eu abordei tudo. Eu só não falei de uma atividade da Seara, que é o nosso Observatório Astronômico. Observatório? Astronômico. Ah, Diga astronômico. sobre ele. Bom, o nosso Observatório Astronômico é o único da UFC, né? Quer dizer, quem construiu um observatório astronômico foi a Seara. Tem um telescópio de 350 milímetros, né? Um bom telescópio, dá para ver um bocado de coisa. E é um equipamento que é impressionante como a criançada adora, né? É uma coisa que eles têm curiosidade. É botar o olho num telescópio, daquele ver as crateras da Lua, é fascinante para eles. Então, quando a gente tem algum fenômeno celeste, né, de importância, a gente abre a Seara à noite e filas quilométricas lá dentro de crianças querendo olhar o fenômeno. Então, essa é uma atividade que o nosso pessoal de astronomia faz lá. A gente tem uma ligação forte com o planeta. Ele cortou para mim. Eu caí. Tá. Mas a gente estava ouvindo, sim. A gente estava ouvindo e estava ouvindo o professor também. Tá, você falou, professor, você falou sobre vocês abrem quando tem um evento. Eu disse, talvez você tenha perdido essa parte, né? Quando tem algum fenômeno, que é uma conjunção planetária, alguma coisa assim no céu, a gente abre a Seara de noite e bota telescópios menores, né, assim, espalhados lá pelo telhado, tá? E eles fazem filas enormes para ver, né? Eles adoram olhar para a Lua, então é fenomenal, porque tem as Deve ser lindo. e tal. Nossa, deve Os ser anéis de muito linda. Saturno, né?
O Júpiter aparece muito bonito, os anéis de Saturno aparecem muito bem. Ai, Menino que adora lindo. aquele, né? E além Não da... só as crianças vão gostar, viu? É, eu ia comentar E alguns isso. são crianças. É, velhinhos. E o pessoal da astronomia, quer dizer, eu disse também que a nossa ligação com o planetário de Fortaleza é muito forte, né? Nós temos uma boa conexão com eles são fundamentais também, porque eles ajudam a gente, né? Então, astrônomo, né? Eles são. E também participamos, né? Esse grupo de astronomia também participa de ganha medalha, ganha prêmio, no lançamento de foguetes, né? Tem uma época que todo mundo quer Legal. fazer o melhor foguete, é o que vai mais longe e tal. E este menino fazendo foguete, colando e ajeitando, inventando novas técnicas, enfim, é muito animado isso aí. É, gostoso, muito Legal. gostoso. Muito massa. Muito legal mesmo. É, e por último, a nossa última pergunta é: Professor Marcos, o que te orgulha? E me orgulha, eu tenho muito orgulho de ser cearense. E na carreira? Eu tenho muito orgulho de ser professor. Gosto muito disso, eu acho que é uma coisa que Qual é a beleza dessa coisa de ser professor? O ato de ser professor que te, de fato, orgulha? faz, A bronca dos alunos? não lhe tira da juventude de perto. Você está sempre com gente jovem perto. Isso é muito importante para mim, pelo menos. Ouvi-los e Muito conviver legal. é muito legal. E ser professor é uma coisa que me dá muito prazer e muito orgulho. Eu acho que é uma profissão cidadã, né? É. Com certeza. A educação é fundamental. Sem Sim. educação, nenhum país vai embora, vai para frente. E aí, como eu me sinto parte desse mecanismo, eu fico muito satisfeito, realizado em ser esse tipo de, ter esse tipo de profissão, né? Ser professor. Tá certo. Ah, gente, ó, o episódio voou. Mas, meu, ele foi delicioso. Mostrou, assim, que a gente, até hoje, na verdade, é a primeira pessoa que a gente falou de divulgação científica que não veio da internet, tinha sido o professor Walter Neves. Temos agora a segunda pessoa, e deu para ver, assim, o Walter Neves foi o quinto episódio, mais ou menos. Eu acho que hoje, ouvindo, é muito legal porque dá para ver que, sendo você da internet ou não necessariamente vindo da internet, como o professor Marcos, você tem que ser polivalente, cara. Ó, vou ter contato, porque imagina para você fazer um centro de astronomia, física, biologia, carpintaria, se você não tiver É, aquele network, é a palavra bonita da moda, né? Mas se não souber Sabe um ali, bocado de ó, coisa, conversar. mas não não ter o profundamente. papo? Sem muito aprofundamento, mas uma extensão grande e um aprofundamento pequeno, que você não pode aprofundar em tudo, né? Mas é É, característica da divulgação científica, né? é a característica da divulgação científica. É exatamente isso mesmo. Permear, né, por até as É. áreas, mas não indo até lá Sim, embaixo. É Aí isso cada aí. sim, qual escolhe a sua área para aprofundar, né? sim. Exatamente, exatamente. Gente, então, queria agradecer. Nick Gui, mais uma, hein? Ó, daqui a próximo 40 anos, vamos nascer, como já diria o ditado, né? Que a vida começa aos Vamos que 40, vamos. né? Eu também gostaria de agradecer o convite, fiquei muito satisfeito de, né, me chamar. Eu gosto muito de falar de divulgação científica, então foi um prazer muito grande e parabenizar vocês aí. Eu estive olhando os outros episódios, né, para saber como é que era, não fazer besteira, né? E gostei demais, né? Uma persistência que vocês estão tendo, né? Porque as coisas no Brasil, né? Começam aí e terminam logo. Eu vi que você... É, Quantos Sim. episódios já? 39 lutando contra a entropia. É um grande trabalho, um grande trabalho. Parabéns para vocês. Muito, muito legal. Não conhecia. Obrigada. A gente que agradece. Obrigado. Tem que Nós ter ficamos orgulhosos. persistência mesmo. Porque não é fácil, né? Às vezes você faz um trabalho de 2, 3 episódios e tchum, desiste. Não é fácil. Entrevista, É. mesmo postagem, Pois é, manter a mas mande para galera. mim para eu ouvir, viu? Oi? Mande os links para mim para eu poder Vou ver. mandar. Com Tá bom, certeza, gente? com certeza. Isso. Então, gente, ó, estamos aqui. Guilherme, de novo, curta, compartilhe, falem, faça tudo que a internet manda, porque somos servos desse grande guarda-chuva aí.
Estamos aqui terminando o nosso 30º episódio do Ciência à Deriva Podcast. Espero que vocês tenham se divertido como eu me diverti. Professor, muitíssimo obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência à Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!